Você já chegou nem conversaram com ninguém daqui, nem com comunicação, nem com mais. Como fica aí? Vou destruir jogar? Beleza, vocês? Muito bem, Marquinhos. Antes, apenas se registrando aqui, o Vitor Rede conversando agora com o técnico Beto Loser, o Rubens Vicente Júnior também ali já posicionado em outras cadeiras. Também ali, o novo executivo de futebol do Guarani posicionado para fazer a apresentação. O técnico Beto Loser. Vamos acompanhar essa entrevista aqui no Central, aqui no centro. Então, de um lado aí, o Rubens Vicente Júnior, do outro, Lucas Krupski, e ao centro ali, o técnico Roberto Loser, que será apresentado neste exato momento. Vamos acompanhar aqui, Marquinhos, ao vivo. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva de apresentação do técnico Humberto Loser. Com a palavra, o executivo de futebol, Lucas Drubski. Boa noite, quase noite já, fim de tarde. Prazer agora na minha segunda fala aqui, vestindo as cores do Guarani, um momento importante para nós, para o clube, na nossa temporada, de poder apresentar o nosso novo comandante técnico, nosso novo treinador, Humberto Loser, que acho que dispensa apresentações mais profundas, porque é uma cria da casa, uma pessoa vitoriosa, como falei ontem aqui na minha apresentação, que a pessoa que sentasse aqui nessa cadeira não seria um aventureiro, não seria um cara novato, seria um cara vitorioso, e isso aí você tem esse prazer de desfrutar, de ter desfrutado alguns títulos até aqui na sua carreira, e títulos importantes, inclusive de campeão da divisão que a gente está disputando. Então, a gente não quis errar, né, na escolha, não quis dar margem para nenhum tipo de azar, e a gente foi na escolha mais certa, né, aquilo que a gente falou ontem, que a torcida podia ficar tranquila, que a gente traria uma pessoa que a gente entendesse que fosse a escolha mais segura para o momento do Guarani, e sem sombra de dúvida é você. Então a gente está muito feliz, eu particularmente muito feliz de poder trazer você para cá, trabalhar com você, trabalharmos juntos, né, junto com a diretoria, com a comissão, com os atletas, para alcançar os objetivos do Guarani nessa temporada e assim por diante. Então, queria desejar as boas-vindas agora de maneira oficial, que você seja muito feliz, atinja os seus objetivos pessoais, que com certeza os profissionais e coletivos juntos conosco serão atingidos também, e que você possa ter uma passagem aqui muito abençoada por Deus, que a gente tenha uma estada feliz juntos aqui. Muito bem-vindo. E também tem que também dar o presente aqui para uma camisa que ele já conhece bem, mas um número que está vago, né? Então eu queria que mostrasse aqui também, que seria importante, com nome, número. Se precisar entrar também, pode, né? Não dá um caldo ainda no... Tem que sustentar a pressão. Agradeço mesmo de coração. Isso aqui é uma honraria, né? Camisa 10 do Guarani. Vamos puxar aí, provavelmente eu devo esquecer alguém. Zenon, Neto, Amoroso, Fumagalli, que eu tive o privilégio de poder trabalhar junto, ajudando nessa conquista também.
E dizer que eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz de fazer parte da família Bugrina novamente. É uma casa, como você bem frisou, que me projetou, foi meu primeiro trabalho como profissional, então foi o Guarani que me abriu essa porta, e nesse primeiro trabalho a gente pôde ajudar o Guarani a voltar à primeira divisão com a conquista do título da A2, trazendo alguns jovens também da base, dando oportunidade para alguns valores também, para que esses atletas performassem, tivessem algum desenvolvimento no profissional, para depois também ter algum tipo de resultado financeiro para o clube. Então, dizer que eu estou muito feliz de fazer parte novamente desse clube, um clube que me traz muitas boas lembranças, e dizer ao torcedor que chego com muito entusiasmo, com muita fome para conquistar. A gente sabe que a gente tem muito trabalho a fazer, mas a expectativa ela é muito boa e podem ter certeza que não faltará nenhum esforço do Humberto e da comissão, do grupo de atletas, para que a gente possa fazer o Guarani ainda mais forte, para a gente sim conquistar os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Agora vamos abrir para as perguntas. Pois não, Washington Mello ao vivo aqui na Rádio Central. Humberto, seja bem-vindo. Você já disse, né, que em 2018 foi o seu primeiro trabalho, né, como técnico, e você conquistou aí o acesso, conseguindo o título da Série A2. Agora, como foi aí o seu primeiro contato com os jogadores? Porque o Guarani não atravessa um bom momento, por isso que foi atrás de um outro treinador, né? São 6 jogos sem vitória. O que o torcedor do Guarani pode esperar desse time nas suas mãos daqui em diante? E mais uma vez, boa noite, prazer em tê-lo aqui novamente. Boa noite, prazer em rever o amigo. A gente sabe, o primeiro momento, o primeiro desafio nosso, né, como comandante, justamente resgatar, trazer de volta a confiança desses atletas. A gente sabe quando os resultados eles não acontecem, isso traz uma insegurança, uma instabilidade, e aquilo que é natural, o atleta ele não consegue desenvolver. Então a gente tem que dar essa segurança para eles. Isso, o primeiro bate-papo com eles foi justamente para isso, dar segurança para eles trazer à memória tudo de bom que eles já fizeram, não somente em outras equipes, mas aqui também no Guarani. A grande maioria desses atletas performaram, tanto com o Moza, como agora com o Pivete também. Então, em cima disso que a gente vai atacar, fazer com que eles tragam a memória deles, esses momentos que eles foram felizes. E é lógico, a gente vai ajustando, vai buscando evolução diária, independente se a gente estivesse na primeira colocação, a gente ia trabalhar nesse aspecto também, de buscar ajuste e evolução. E agora, no momento que a gente está com 6 jogos sem vitória, nós vamos trabalhar também, lógico, potencializando a característica individual de cada um, para que a gente possa trazer para o coletivo e assim nos fortalecermos como equipe, porque é isso que irá nos aproximar do resultado de vitória. São os nossos desempenhos. Então, é em cima disso que a gente vai atacar bastante, mas dando segurança, confiança para esses atletas, para que eles possam desenvolver todo o potencial que eles têm. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, da Rádio Essência FM, do portal Futebol Interior. Na sua gestão, as categorias de base terão oportunidade no time titular? Boa noite, Pedro. Sim, todos os trabalhos que eu realizei até aqui, tanto aqui no Guarani e em outras equipes, sempre tivemos um olhar também para as divisões de base. Eu sou oriundo de base. É claro que não é somente eu ter essa característica que a gente vai trazer, lógico que a gente vai observar jogos, a gente vai conversar com o departamento de base, a gente vai conversar com os treinadores de cada categoria, sempre que possível estaremos presentes também para acompanhar treinamentos e jogos, e a gente enxergando, identificando capacidade, qualidade desses atletas, potencial, lógico que a gente irá trazer para que eles possam conviver conosco em sessões de treinamentos, e eles vão ganhando o espaço deles na medida que eles foram tendo essas oportunidades. E aquele que souber aproveitar, ou que tiver essa condição, ou tiver preparado para o momento, com certeza a gente vai ofertar oportunidades, porque você só vai trazer novos ídolos quando você oportuniza uma oportunidade, uma chance para um novo atleta. Então, a gente vai ter sim esse olhar, como a gente teve em outros clubes e aqui também dentro do Guarani. Tudo bem, Humberto? Antônio Lupe, Rádio CBN aqui de Campinas. Você saiu do Guarani com o título da Série A2 e o acesso à elite do futebol paulista. Você volta campeão alagoano, campeão goiano, campeão catarinense, campeão da Série B com a Chapecoense. Além dos títulos que você conquistou, o que mudou no Humberto, que deixou o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que agora retorna com esses títulos e com todas essas experiências que você teve em vários lugares do Brasil? Boa sorte.
Muito obrigado, boa noite. Lógico, as conquistas, né? O conhecimento de outras culturas, de outros estados também, isso te traz uma gama de experiência também. Claro que, como qualquer outro profissional, em qualquer outro segmento, você busca se aperfeiçoar, melhorar, atingir nível de excelência. Humberto não foi diferente, sempre buscando estudar, sempre buscando se tornar um profissional melhor. Então, é lógico que a gente volta mais experiente, com um pouco mais de bagagem com essas conquistas, com um pouco mais de vivência. Então, essas equipes qual eu passei em regiões diferentes, claro que traz uma bagagem maior. Humberto chega muito mais forte do que aquele que saiu. Por isso, a minha gratidão por o Guarani abrir a porta para que eu pudesse vivenciar tudo isso que eu vivenciei também. Então, o Guarani ele é importantíssimo nesse processo. Então, hoje a gente volta muito feliz, muito mais maduro e com a expectativa de poder ofertar todas essas vivências que nós obtivemos, junto com esse grupo de atletas que temos, junto com o staff de profissionais que temos aqui, com toda a diretoria, a gente encontra um outro Guarani, um Guarani mais fortalecido. Então, a expectativa é que a gente possa somar todas essas unidades, todas essas forças, para que a gente possa, dentro de campo, fazer um Guarani ainda mais forte. Boa noite, Humberto. Boa noite ao Lucas, ao Rubens e aos colegas aqui presentes. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Prazer tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo de volta. Você já iniciou essa Série B à frente de um clube, né? Começou o trabalho no CRB, foi interrompido e agora volta para o campeonato. Sei que você teve pouco tempo ainda para estar em contato com os jogadores, ainda está conhecendo o elenco, mas baseado no que você já viu desse campeonato à frente de outra equipe, viu dos adversários, que você já viu desse elenco, o que dá para projetar para o futuro? Essa equipe, ela pode brigar por acesso? Boa noite. Como eu falei, né? Esse objetivo nunca a gente vai deixar distante. Claro que hoje a gente vivencia um momento mais adverso, já tem 4 ali figurando, a gente vai em busca desse objetivo, e o principal que nós vamos atacar justamente é nessa questão de resgate de confiança desses atletas. Porque você resgatando, você vai resgatar o potencial individual de cada um, e isso vai aflorar ainda mais a questão do coletivo, e isso também irá nos aproximar dos resultados de vitórias. Você conseguindo as vitórias, você se aproxima do pelotão lá da frente. Então, nós vamos trabalhar muito. Então, eu sempre carrego nas equipes qual eu passo, justamente a gente vivenciar o próximo adversário como se fosse a nossa Copa do Mundo. E assim a gente vai vivenciar cada pré-jogo do próximo adversário. Então, nós temos um período agora, devido à questão dos jogos da seleção, então nós vamos aproveitar esse tempo com o máximo de qualidade que a gente puder, para que a gente possa, sim, ter uma equipe muito forte diante do Vitória e conseguir o nosso objetivo dentro de casa, que é voltar a vencer. Então, é isso que a gente vai atacar sempre o próximo jogo, como se fosse de fato a nossa Copa do Mundo, o nosso último jogo. Então, isso nós temos que estar enraizado, criar essa identidade, e o Guarani é uma equipe que joga, então os atletas, quem trabalha no Guarani sabe que tem que ter essa identidade de uma equipe que propõe, uma equipe que toma a iniciativa, que se impõe em cima do seu oponente, que busca o resultado de vitória do início ao fim. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse período, para que a gente possa voltar a vencer, e voltando a vencer, a gente, consequentemente, a gente aproxima do nosso sonho. Humberto, boa noite. Primeiro, bem-vindo de volta, né? Recebê-lo aqui no Brinco de Ouro é uma alegria para todos nós. Tenho acompanhado muito da sua carreira, depois da sua passagem pelo Guarani, aquela passagem de 2018, um futebol de muita intensidade, né? Um time corria campo todo mundo se entregando, exigindo o máximo do atleta e o atleta dando o máximo. Acompanhei seus trabalhos posteriores, muito daquilo também implantado. A gente acompanha o trabalho do Guarani nesse início de Série B de Campeonato Brasileiro, e nós temos ouvido muitas críticas destinadas ao ataque, ao sistema ofensivo do Guarani, com grandes chances desperdiçadas. Mas a gente, humildemente, aponta que o grande problema do Guarani hoje é defensivo, é a quantidade de gols tomados. E eu destaco o teu trabalho na Chapecoense em 2020, quando você, além de subir, conquista o título, com uma defesa muito sólida, né? O forte da Chapecoense naquele ano era muito mais a defesa do que o ataque. Como encontrar esse equilíbrio hoje no Guarani? Eu sei que você já deve ter analisado várias partidas do Guarani, por conhecê-lo muito bem, encontrar esse equilíbrio entre uma boa defesa e um bom ataque para que o time consiga produzir os resultados. Boa tarde, amigo. Prazer em reencontrá-lo novamente. Você tocou num ponto que é a busca diária nossa, né? Que é equilíbrio, né? Então a gente vai trabalhar muito esse aspecto ofensivo.
dar confiança a esses atletas, criar mecanismo para que tenhamos movimentações para gerar desequilíbrio ao sistema defensivo dos adversários que iremos enfrentar. E, lógico, trabalhar esse aspecto, né, esse fundamento que ele é importantíssimo. Então, hoje a gente precisa que tenhamos ali atletas com essa capacidade de bola parada, de falta, de arremate de média, de longa, preenchimento de área, de cabeceio, gestual técnico. Então, isso a gente vai trabalhar muito. E a questão defensiva também, como você bem frisou, se a gente pegar as equipes hoje que estão lá à frente, são equipes que sofrem poucos gols, né? Vem a minha memória aqui o Novo Horizontino, tem jogado, eu acho que as últimas 4 rodadas aí sem sofrer gols e conseguindo vitória, então isso ajuda muito. A competição da Série B é uma competição que as equipes, a vitória e a derrota, ela anda muito próximo. Então, esse refino, esse equilíbrio a gente irá buscar nas nossas sessões diárias de treinamento. Então, vamos ter o olhar, sim, para essas duas fases do jogo, né? Tanto a ofensiva como a defensiva, não também abrindo mão das bolas paradas, que são diferenciais, são bolas paradas que definem jogos também, seja ela de um arremesso lateral, seja ela de falta lateral, de escanteio. Então, isso nós vamos abordar também, esse tipo de trabalho. E as transições, né? O jogo hoje ficou muito rápido, as equipes se recompõem rápido, elas se organizam rápido e também transitam rápido. Então, a gente tem que buscar também esse aspecto. Então, essas sessões de treinamento servirão para nós trazer isso também, para que a gente possa criar essa identificação, essa identidade de uma equipe intensa, muito bem organizada e sabedor do que fazer com e sem bola. Humberto, boa noite. Diego Alves, da IPTV Campinas. Prazer falar contigo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Ontem o Lucas foi apresentado aqui, a gente perguntou a ele sobre janela de transferência, né, que daqui a pouco vai se abrir. Ele disse, obviamente, que a primeira missão era contratar o treinador para, a partir daí, poder discutir sobre essas possibilidades. Já houve tempo de fazer uma avaliação do que você tem em mãos e do que vai precisar para conseguir fazer uma boa Série B aqui no Guarani? Boa noite. Ainda não, vou ser bem sincero, lógico que a gente já começou a acompanhar, já fui no departamento de análise, já pedi os jogos para que a gente possa estar assistindo com uma câmera mais aberta, que você consegue identificar, lógico, primeiro contato somente hoje, e aí nós vamos, com esse período que teremos aí de treinamentos, conhecer o grupo, identificar a característica de cada um, lógico que parte desse grupo eu já trabalhei em outras equipes, outros atletas já tentei levar para equipes minhas, então eu já tive um contato com eles, que é assim que a gente trabalha. O mercado, como você bem frisou, ele vai se abrir, a janela ela se abre, a gente tem que tomar cuidado, que também tem equipes que vão assediar os nossos atletas, e nós vamos identificar as nossas carências, e conversar internamente junto com o Lucas, com o Ricardo, com o presidente, com as pessoas destinadas aí, para que a gente possa, de fato, se achar necessário ir ao mercado para que a gente possa atacar de forma pontual para vir agregar valores ainda maior para esse elenco, para que a gente consiga, assim, atingir os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Boa noite, Humberto. Pedro, da TV Bandeirantes. Você até comentou da parada. Quão importante é pegar o time nesse período, sem jogos, para poder trabalhar a equipe e conhecer ainda mais os jogadores? A importância de você poder conviver um pouco mais. A gente sabe que tanto a Série A como a Série B são jogos um em cima do outro, muitas vezes você vai fazer 4, 5 jogos, até mais, sem tempo para treinar, você só vai recuperar mesmo os atletas e fazer pequenos ajustes. Então, com essas semanas abertas, você consegue ter semanas de aquisições, seja na parte técnica, na parte tática, na parte física e também na questão emocional. Então, esse emocional que nós vamos atacar nesse primeiro momento, porque você conseguindo atacar nesse emocional, você vai potencializar automaticamente essas outras vertentes que eu mencionei, a tática, a física e a técnica. Então, é isso que nós vamos trabalhar bastante, aproveitar essas semanas para que a gente possa ter aquisição nesses aspectos, para que a gente busque esse equilíbrio e faça o Guarani ainda mais forte. Humberto, dos próximos 3 adversários que o Guarani terá, são 3 times que estão na parte de cima da tabela, né? O Vitória, o Mirassol e o Botafogo. Você já fez uma projeção de quantos pontos o Guarani tem que somar nesses 3 jogos e também no primeiro turno, né, para ter um segundo turno mais tranquilo? Olha, a questão isso aí é histórico, né? A equipe que ela consegue romper a barreira dos 30 pontos, ela está mais próximo do objetivo, do sonho, né, de atingir a Série A. Lógico que a gente, como eu falei, a gente vai sempre trabalhar sempre o próximo adversário. Claro que as mini metas a gente vai sempre fazer também, mas a gente ataca muito nessa questão do próximo adversário.
até para que a gente possa canalizar toda a nossa energia para essa estratégia do próximo adversário, para que a gente consiga, assim, o resultado de vitória. Então, como eu falei, estamos chegando agora, muita coisa para se fazer. Claro que amanhã a gente já começa a fazer esse esboço, estudar os nossos próximos adversários, mas a nossa energia será canalizada no nosso próximo adversário, que é o Vitória, e muito em cima da gente, naquilo que a gente precisa de fato melhorar, tanto no aspecto ofensivo como defensivo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai atacar muito naquilo que a gente precisa evoluir. Eu gosto muito, quando eu falo nós, né, da nossa equipe, nós gostamos muito ali de atacar justamente na nossa equipe, saber de fato o que a gente tem de fortaleza, aquilo que a gente tem de fragilidade, porque é nisso que o adversário vai nos estudar. Então, nós temos que atacar, conhecer muito a gente mesmo, para que a gente possa estar tornando uma equipe cada vez melhor, e assim depois a gente estudar o nosso oponente também, para que a gente possa identificar suas fragilidades e atacar esses pontos para que a gente consiga o nosso objetivo de vitória. Humberto, jogadores do elenco atual, você já trabalhou com algum e pretende contratar mais jogadores na janela de transferência? Sim, já trabalhei com alguns, já tive a oportunidade de falar com outros também que aqui estão para tentar levar para a equipe com a qual eu trabalhei. E a janela, como eu falei anteriormente, a gente vai sentar, vai identificar as carências, não somente o Guarani está atento ao mercado, como também todos os clubes da Série A e B, todo mundo atento nessa janela, então o mercado ele vai ser aquecido novamente. Então, primeiro nós temos que olhar para dentro, identificar aquilo que a gente tem de qualidade, e se a gente entender que tem que buscar algo no mercado, a gente vai conversar com a direção para que a gente possa pontualmente trazer essas peças que vêm agregar ainda mais valor para esse grupo que aqui está. Humberto, o Vitor perguntou, e no início da pergunta dele, ele falou sobre o seu trabalho no CRB, então você conhece um pouco da competição. É claro que ela ainda está no começo, muita coisa vai mudar até o fim da Série B. E ela não tem os chamados grandões, né? Os times que estiveram na divisão nos últimos anos. Como é que você avalia o nível técnico, até por essa experiência que você teve no CRB e o que você está acompanhando das equipes que disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Estou vendo muito equilíbrio nas equipes, né? Então, mais do que nunca, aquilo que eu mencionei anteriormente aqui, que a Série B, a vitória e a derrota, ela anda muito justa, a Série A ela já tem um distanciamento, né? Até pelo nível de investimento, de qualidade de algumas equipes para outra. Na Série B, ela caminha muito justo, ainda mais nesse ano que os grandes não estão, eu falo os gigantes, né? Que tem um poderio econômico muito grande. Então, está muito nivelado, está muito igual, haja visto as surpresas que tem tido. Então, por isso que a gente vai trabalhar muito, olhar muito para dentro daqui, saber a qualidade que a gente tem, é um grupo forte, claro que a gente identificando a necessidade de ir ao mercado, a gente irá para ainda qualificar ainda mais esse grupo, que eu tenho certeza, com aquilo que eu vi hoje no primeiro trabalho, se a gente conseguir tá fazendo cada dia mais, levando a campo a nossa melhor versão como foi hoje, eu tenho certeza que isso irá nos aproximar dos resultados de vitórias e, consequentemente, já nós vamos estar batendo a porta ali, a partir do momento que a gente entrar naquele bloco que todo mundo sonha, de lá a gente não irá sair mais. Humberto, nesses 5 anos, né, que separam a sua saída para o seu retorno, passaram 11 técnicos à frente do Guarani. E em cada queda, né, desses 11, seu nome era ventilado, pelo menos por nós da imprensa, né? A gente encheu bastante o saco do seu assessor de imprensa nesses últimos períodos aí, perguntando, Humberto vem, agora veio. Você esperava que esse momento chegaria, o momento de retornar ao Guarani? Sim, e sempre acompanhei também o Guarani, independente do clube qual eu defendia, sempre olhando os jogos, sempre acompanhando. Eu tenho muitos amigos aqui dentro, né? Então, desde do período que eu estive como atleta, como depois também como auxiliar técnico e depois como treinador. Então, e o bacana, o legal, o gostoso, que muitas dessas pessoas ainda eu tenho contato e a maneira como eu fui recebido, né? Então, isso não tem preço. Mostra o legado que deixamos aqui, não somente de conquista, mas de respeito ao profissional, independente do cargo que ele exerça. E é assim que a gente conduz, né? Então, eu procuro trazer todo mundo para próximo, eu procuro fazer que todo mundo se sinta parte do processo. Essa é a minha maneira de conduzir. Então, fiquei muito feliz da maneira como eu fui recebido e com todas essas procuras, né? Todas as vezes, como você mencionou, que tinha troca, o nome era lembrado. Então, isso faz com que a gente também
traz uma felicidade, um combustível a mais para a gente poder buscar, estudar, para se tornar um profissional melhor, e Deus sabe de todas as coisas, tudo tem o seu tempo, e hoje a gente está aqui muito feliz, muito entusiasmado, com muita fome para fazer a coisa andar. Eu tenho certeza, com toda essa energia que eu recebi quando aqui cheguei, vou precisar, não somente nós iremos precisar, a família Guarani irá precisar de todo o apoio, de toda a energia positiva. A gente sabe a força que tem a arquibancada, então, desde já eu convoco, lógico que o jogo está distante, mas já convoco o torcedor bugrino para poder comparecer aqui no jogo contra o Vitória e que possa estar nos empurrando do início ao fim, porque eu já vivi, já convivi e sei como é difícil jogar, como é bom jogar com essa atmosfera favorável, e também já vi contra aqui, eu sei como é difícil também enfrentar essa atmosfera contrária. Então, desde já eu faço essa convocação para que os torcedores possam, de fato, abraçar, dar esse voto de confiança para esse grupo, para nós que estamos chegando agora, porque eu tenho certeza que juntos a gente ainda é mais forte e isso irá nos aproximar do nosso sonho, que é voltar à Série A. Ô, Humberto, no desenrolar da entrevista a gente vai pegando os tópicos, né? Você falou em mini-meta agora e na hora me veio Vadão, né? Se engana quem pensa que é a sua primeira vez no Guarani, ou a segunda jogando Série B, já é a sua terceira Série B no Guarani. Porque você foi auxiliar do Vadão em 2017, né? Em 2018 foi o treinador do Guarani na Série B e agora volta para a sua terceira Série B. Eu queria que você falasse do aprendizado que o Vadão trouxe para você. É um cara que a gente sempre se lembra com muita saudade aqui no Brinco de Ouro da Princesa, né? A importância de ter trabalhado com o Vadão no início da sua carreira profissional. Vadão confiava tanto em você que te delegava o comando dos treinamentos, né? Te dava o apito ali, e sabe que o companheiro, para dar o apito, tem que confiar muito, né? E se essas mini-metas que você traz agora para o seu trabalho são um pouco daquilo que você aprendeu com Oswaldo Alvarez aqui no Guarani. Perfeito. Eu perdi duas pessoas muito importantes na minha vida de maneira de futebol e que, consequentemente, me ajudaram na minha formação. Um foi o Eli Carlos, que foi me buscar no Espírito Santo quando eu tinha ainda 15 anos, para que eu pudesse viver um sonho de um garoto de se tornar atleta profissional de futebol. Então, ele me deu essa oportunidade, por isso que sempre eu tenho esse olhar para oportunizar também para outras pessoas, para que eles possam ter esse privilégio ou tentar, pelo menos, ter essa oportunidade para poder vivenciar esse sonho. Então, ele foi importantíssimo para que eu pudesse viver esse sonho. E depois, quando eu estava já para o final da carreira também, ele sempre viu em mim essa possibilidade de eu transitar para essa área de treinador. Então, foi um incentivador para mim. Então, a perda dele foi muito sentida. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e vou carregar comigo todas tudo que ele me passou, né? Todas as experiências dele, toda a informação. Então, ele foi muito importante para a minha vida. E o Vadão também, já como auxiliar aqui da casa, essa meta, sim, eu carrego. Já carreguei para outras equipes, muito em função do aprendizado com ele. Um profissional, eu da casa, ele chegando com a sua equipe de trabalho e delegar funções, confiar num profissional que está somente começando. Então, depois que você começa a pensar, 1 ano depois, 2, ele fazia isso aí porque ele via potencial e estava me preparando para eu me tornar um treinador de futebol. Então, quando o Fernando Diniz vai para o Atlético Paranaense, ele sugere a minha permanência como treinador, e à época o presidente Palmeirão, ele liga ao Vadão para pedir um treinador, uma indicação, e o Vadão disse que eu estaria preparado para esse cargo. Então, isso o Palmeirão me confidencializou depois. Então, mostra o carinho então, que eu tenho por esse profissional, por essa pessoa. Ele não só me ensinou dentro de campo, mas a maneira de gerir ímpar, não tem ninguém igual, eu nunca convivi com uma pessoa que gerenciava um ambiente como ele, um cara com um coração gigantesco, então me deu muitos ensinamentos, então eu carrego ele comigo também, muitas das coisas que eu trago para esses clubes, muito também desses ensinamentos que eu tive com o Vadão. Então essas duas pessoas foram importantíssimas nessa minha trajetória para eu poder chegar até nesse momento agora. Humberto, você citou aí sobre gerenciamento de elenco, né? Até a pergunta que eu estava preparando para te fazer, que foi bom você entrar nesse assunto, porque a gente hoje não consegue acompanhar tanto mais o dia a dia dos clubes, né? Então, e muito se fala que quando algum trabalho, às vezes,
né, não dá certo da forma que poderia dar, é porque não houve uma gestão eficiente de vestiário, né? Nesse sentido, quais são as suas características na gestão de grupo para ter um ambiente harmônico, para ter um vestiário ao seu lado? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia, nos clubes por onde você passa? Eu acredito na maneira franca, né? Você ser leal com quem você vai falar, independente seja atleta, seja em qualquer outro departamento, que são todos eles importantes. Todo mundo trabalha para que o atleta possa desenvolver o seu melhor ali dentro. A maneira nossa de gerir é justamente dessa maneira, transparente, leal, franca. Alguns princípios e valores não se negociam, então isso é instituído desde o início. Então, para que você possa ter um ambiente de melhor harmonia, um olhar para todos em igualdade. Claro que a gente sabe que o ser humano ele é único, você vai ter um tipo de abordagem com um e um tipo de abordagem com o outro, dentro desses princípios e valores, certo? Que você não irá negociar. E claro que você vai... É assim que é o caminho, procurar ofertar oportunidade para todos. Quem já me acompanha sabe como a gente trabalha, busca ofertar conteúdo a todos da maneira igual, para que não tenha nenhuma discrepância ali, que todo mundo se sinta parte importante de fato do processo. Então é assim que a gente procura conduzir. Então, quando você tem verdade, você tem transparência, as coisas fluem mais naturalmente. É claro que você vive num ambiente que existe uma regra, somente 11 jogam, certo? 5 entram, e o negócio é bem complexo, porque os 11 que iniciam, eles iniciam felizes. Só que 5 que saem, já saem contrariado. Aqueles 5 que entram felizes. Os outros que não entraram, que estão na suplência, também ficam contrariados. Então, infelizmente, você não vai agradar todo mundo. Então, é uma coisa que isso eu tenho certeza e carrego, e também não é uma pretensão minha de querer agradar a todos, que isso seria impossível. Então, eu procuro ser leal, ser franco, ser transparente com os atletas, e o campo, ele dá a resposta. Então, aqueles que estiver cumprindo com aquilo que será melhor para o Guarani vencer os jogos, esses atletas terão as oportunidades de iniciar, e cabe a eles agarrar a sua oportunidade e dar sequência a ela. Lembrando que junto com o técnico Humberto Louser também chegaram o Ricardo Chuva, auxiliar, e o Marcelo Rollen, preparador físico. Então, está encerrada a entrevista coletiva. Um grande abraço a todos aí, um prazer em revê-los aí. Um grande abraço. Eu já vi o Humberto jogando aqui. 15 camisas aqui. O Humberto é um volante clássico, né? Com qualidade. O número é com qualidade. O número é quem tem qualidade. Obrigado, Humberto. Não pegava no tornozelo do adversário. Ouvir aí também? Aí. Primeira vez que você vai tirar 10 na vida. Primeira vez na vida. Demorou, mas chegou o momento. Obrigado. Obrigado mesmo aí. Tamo junto. Valeu. O Humberto me custou minha primeira suspensão aqui no Guarani. Rapaz, que a 10 está Fui fazer uma matéria com ele no DM, ele tinha acabado de se recuperar da cirurgia.